1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Louvado, glorificado, engrandecido é o nome do Senhor. E a igreja pode estar sentada. Amém, meus irmãos? Pode ficar tranquilo que eu hoje não vou tomar muito tempo dos irmãos, não. Mas eu queria estar compartilhando com os irmãos algo que é de suma importância na vida do cristão. Algo que deve ser buscado pelo cristão mais do que o ouro, mais do que a prata. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui essa noite, a pergunta seria: Deus fala? Deus fala, igreja? Amém? E aí uma pergunta para que os irmãos respondam para si mesmo: Deus já falou contigo? Ele já falou de maneira clara contigo? De maneira que você percebeu que era o Senhor? Porque, queridos, eu tenho certeza que essa é uma pergunta que vai dividir algumas opiniões aqui na igreja. Algumas pessoas certamente ouviram o Senhor falar. Outras não ouviram o Senhor falar. E uma outra parte ouviu, porém não entendeu que era o Senhor que estava falando. E aí está a questão: como identificar? Como podemos saber que Deus está falando? Como é que Deus fala conosco, queridos? Será que Ele fala? Será, Kleber, que um dia eu já ouvi a voz de Deus e não entendi? Eu estou trazendo essa mensagem porque eu fui surpreendido pela minha filha, a menorzinha. A gente estava naquele habitual culto doméstico, né? E a gente estava falando, aí ela interrompeu e fez a pergunta: pai, o senhor já ouviu a voz de Deus? Falei: sim, querida. Aí ela perguntou: como é? Falei: tá aí uma coisa que eu não vou poder te explicar. Não é parecida com o quê? Eu falei: filha, se eu falar da maneira que Deus fala, você vai entender que a voz dele é parecida com a minha. Se eu falar para você
que é igual um locutor, você vai pensar que é o Cid Moreira que está falando. É aquela voz. Mas, felizmente, essa é uma resposta particular e peculiar de cada cristão. O que eu venho fazer aqui essa noite é provocar isso nos cristãos aqui essa noite. Provocar de que maneira? Que você possa buscar, que você possa compreender, saber ouvir a voz do Senhor. E Deus fala, querido. E Ele fala de muitas maneiras. De muitas maneiras. Deus fala através da oração. Existem pessoas que, ao estarem orando, automaticamente Deus se revela para ela na oração. Na leitura bíblica, é uma das maneiras mais tradicionais, digamos assim, né, no qual o Senhor fala conosco. Haja vista que a Bíblia Sagrada ela é o único livro cujo autor está presente, né? Se a gente for pegar uma leitura aí de qualquer escritor desse aí da mídia, e se você não entender algo que esse escritor fez, você vai ter que entrar no blog dele, você vai procurar, você vai ligar e vai querer compreender o que aquele cidadão estava querendo falar. Porém, com o Senhor é diferente. Ele nos deixa o Espírito dele, e se nós buscarmos o Espírito Santo dele, ele vai nos dar entendimento através da sua palavra. Então, queridos, o que está acontecendo no meio do povo de Deus? É um povo que não está habituado a falar e nem ouvir a voz de Deus. Verdade ou mentira, querido? Eu acho que se eu fosse perguntar para a maioria aqui, ia falar, Kleber, realmente. Mas por quê, querido? Porque há momentos em que Deus vai falar conosco que nós temos que estar preparados. Mas existem várias maneiras, como eu falei. Os anjos podem nos dar um recado de Deus. Pode, Kleber? O anjo pode? Pode, eu creio que o anjo pode. Porque se ele apareceu para Daniel, para trazer a resposta para Daniel, eu creio que um anjo pode aparecer. Mas de que maneira? Com auréola? Não sei, irmão. Não sei. Às vezes, quem a gente nunca viu na nossa vida e nunca mais vai ver, fala contigo algo e desaparece. Como um anjo do Senhor. A questão é, nós devemos estar preparados para ouvir Deus falar. Deus fala conosco através de visões. Através de visões, o Senhor fala com a igreja dele. Falou com Pedro dessa maneira. Quando aquele lençol desceu, com todos aqueles animais impuros, e uma voz dizia, olha, mata e come. Ali, eu acho interessante porque a questão da visão, ela está sempre ligada, tá, querido? A algo que o Senhor vai trazer muito em breve para a igreja. Você note que logo que o lençol se recolheu pela terceira vez, o Senhor deu um recado para Pedro e logo em seguida, aquele homem estava lá procurando Pedro. Visões, querido. Visões de Deus. Deus não dá visão para qualquer um. A visão de Deus é uma coisa que nós devemos nos concentrar. Por isso que existem muitas pessoas entregando visões daqui, visões da lá, visões acolá, mas a gente tem que tomar o maior cuidado com as visões. Amém? Até porque quando o Senhor fala em visões, Ele vai testificar na palavra dEle, ou Ele vai testificar através dos servos dEle. E é algo que só nós sabemos. Amém? Também o Senhor fala conosco através de sonhos. Aí a gente vai lembrar de quem? De José. Os sonhos que nós temos de noite são sonhos, talvez, para nos esclarecer o passado,
o presente ou nos alertar para o futuro. Veja, querido, a multiforma de Deus em falar conosco. Olha de quantas maneiras Deus pode falar conosco. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Agora eu queria saber, será que dentro da casa do Senhor existem servos aqui que já identificaram a voz de Deus? Vai pensando por aí. Porque Deus também fala conosco através dos sinais. Através dos sinais, Deus alerta o povo dele. Deus fala diretamente conosco. Veja, quando o Senhor foi libertar o povo do Egito, os sinais que Deus enviou diante do povo, para que o povo soubesse que é Deus quem está realizando essa obra. Quando o Senhor vir buscar a sua igreja, muitas coisas vão anteceder a sua volta, para que a gente possa, o pastor Elvis até pregou sobre isso, né, ilustrando sobre a questão de uma ave, mas muitas das vezes ele vai testificar que ele está voltando através dos sinais. Sinais que somente o povo dele vai perceber. O Senhor também fala de uma maneira tremenda, querido, através de profecia. Aí a gente vai e pega e fala assim: Kleber, o que é profecia? O que será que a igreja entende por profecia? Eu acho que a grande maioria da igreja entende que profecia é Deus vai falar, assim diz o Senhor, e vai acontecer. Profecia tão somente é um profeta de Deus sendo porta-voz dele. Para tudo. Não é questão das coisas futuras. O profeta, ele é só um portador da palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui agora, estou sendo usado em profecia. Sou um profeta anunciando Deus através da sua escritura. Através da sua palavra. Porque às vezes as pessoas falam, teve profecia. As pessoas ficam preocupadas com o que vão acontecer no futuro. Mas o Senhor fala conosco no presente. Quando Ele diz, olha, eu sou contigo. Fica tranquilo. Isso é profecia para aquele momento. Então somos porta-voz de Deus. Então, queridos, o que a gente entende é que Deus fala. Deus fala. Mas o mais importante, e olha que eu descrevi um cardápio, mencionando de que maneira que Deus fala. Isso é importante? Não. Não é importante. O importante não é como Deus fala. O importante é que Deus fala. E o mais importante ainda, o que Ele falou. O que Ele falou. Será que eu entendi o que Deus falou? Veja Samuel. 4 vezes precisou o Senhor chamar para que ele entendesse. E se não tivesse a ajuda ali de Eli, eu acho que ele ia vir umas 10, 12, 20 vezes ele ia lá. Pô, ele está brincando comigo, né? Ele me chama e fala que não me chamou. 4 vezes. Por quê? Porque no verso número 7 diz o quê? Que o Senhor ainda não havia se manifestado para ele, para Samuel. Talvez existem pessoas aqui, é fato. É fato. E olha, não é por tempo não, tá, queridos? Não é por tempo de evangelho que o Senhor vai falar. Não é por tempo. É por busca. É por entrega. Não é para simplesmente como será que é a voz de Deus. Eu posso dizer uma coisa. Tá, querido? Eu conheço a voz do Senhor. Porque
como eu disse, existem multiformas de Deus de falar. Mas comigo ele fala. Uma voz inconfundível. Inconfundível. Eu conheço quando o Senhor fala. E tenho muito medo quando ele fala. Certa vez, eu tive um sonho. Eu chamei até o pastor da igreja para entregar o sonho para ele, né? Um sonho meio conturbado, né? Meio assim, preocupante. Então eu chamei o pastor, eu falei assim, olha, pastor, eu sonhei que... Foi real o sonho. Real que eu digo, o sonho eu sonhei. Eu falei assim, Senhor, olha só. Eu falei, pastor, olha só, eu sonhei que eu ia para uma determinada igreja e as pessoas falavam assim, ó, a palavra de Deus vai ser pregada aqui nesse lugar. Aí eu falei para o pastor, saía alguém de trás de mim e dizia, você me paga. No meio da visão, do sonho, não dá para entender, é meio... Vinham cavalos e cavaleiros, dizendo, olha, vamos contra aquela igreja. Ele vinha num cavalo negro. Aí eu, olhando aquilo, ficava... Aí o camarada falava assim, olha, vamos pular. Ele falou, não pode, aquela igreja tem uma barreira. E a gente não pode transpor essa barreira. Mas o homem que estava sentado no cavalo dizia, ó, vamos, porque a barreira está enfraquecida. Vamos pular. E nesse sonho, o que acontece? Entrava o cavaleiro junto com muitas pessoas e iam matando, arrancando cabeças. O sonho era assim mesmo, querido, cabeças rolando. E eu corria para o fundo da igreja, mas me deparava com um paredão muito grande. Falei, agora já era. Tinha eu um diácono junto no sonho, que só reconhecia o diácono, e eu fechei os olhos. Quando eu fechava os olhos, eu falava, agora a minha cabeça vai, né? Que eu vi o cara já vir, mas o cara não fazia. Não. Quando eu olhava, o dia estava amanhecendo e ele estava correndo. Esse sonho aconteceu por 3 vezes na mesma noite. Tá, entreguei para o pastor, mas só que da terceira vez, dizia assim, olha, vai morrer todo mundo? Será possível? Será possível que todos vão morrer? Não tem ninguém que possa nos ajudar? Aí uma voz gritava assim, ó, existe um. Ele está no meio da igreja. Mas vocês não dão oportunidade para ele. Então eu contando aquilo para aquele homem, numa quarta-feira, na nossa igreja, naquela igreja onde eu participava, tinha culto de ceia, onde a igreja ficava, ó, lotada. Eu tinha um ano e pouco de igreja. Ficava assim. Então eu entreguei. Aí o pastor perguntou para mim, Kleber, você ouviu uma voz dizendo que não se dá oportunidade. Quem é essa pessoa que a igreja não dá oportunidade? Aí eu falei assim, bom, no meu entender, Jesus. Aí ele se indignou, ele olhou para mim, você está dizendo que a nossa igreja não dá oportunidade para Jesus? Eu falei, eu não estou falando isso. O senhor me perguntou o que eu achava. Aí eu me intrometi, falei, Jesus, pelo que eu vi, todo mundo morrendo, e assim vai. Isso na quarta, então vamos orar, oramos. Na quarta. Quando foi no domingo de ceia, igreja lotada. A gente estava num momento de louvor, queridos, de adoração. Aquele louvor maravilhoso. Aí uma voz diz assim, olha, diz para eles. Eles me louvam com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Eu olhei para trás, eu olhei para o outro lado. Se for para mim, diz que eu não estou, não. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Falei, e agora? Daqui a pouco continuou a voz. Diz para eles que eles me louvam com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. E ele estava apontando para o ministério de louvor, que era o que estava acontecendo naquele momento. Queridos, você imagina uma igreja lotada, gente que não cabe... Para você ter uma ideia, a igreja lotava nas cadeiras, 400 pessoas cabiam sentadas, fora as que estavam em pé. E eu falei assim, eu não vou falar. Não vou falar mesmo. É ruim. Daqui a pouco aquele negócio me apertou e disse, levanta, diz para eles que eles me louvam com os lábios,
mas o coração deles, ainda falava assim, as mãos deles estão sujas e o coração deles está longe de mim. Eu olhei e falei, Senhor, meu telhado é de vidro. Não vou falar. Não vou falar. Pela terceira vez ele disse, levanta, diz para eles que eles me louvam com os lábios, mas as mãos deles estão sujas e o coração deles está longe de mim. Pela terceira vez eu disse, não vou falar. Tive medo. E quando eu neguei pela terceira vez, o irmão levantou atrás de mim, começou a falar em mistério. A igreja parou para ouvir. E quando a igreja parou para ouvir, aquele irmão disse assim, olha, vocês me louvam com os lábios, mas as mãos de vocês estão sujas. E o coração de vocês está longe de mim. E ela começou a profetizar. E ela começou a falar. E na nossa igreja tinha uma questão de padrão. Aquela igreja que ela tinha uma questão de padrão. Quando viesse algo que eles entendiam que estavam perturbando o culto, se pegava o pastor, tomava o microfone e mudava as atitudes. Mudava alguma coisa ali para a pessoa não ficar centrada naquele foco. Então o pastor correu para aplicar o padrão. Quando ele correu, que ele botou a mão no microfone, a irmã disse, olha, e existe um, e ele está no meio da igreja, mas vocês não dão oportunidade para ele. Aquele pastor ficou perplexo. E eu chorei. Chorei amargamente. Fiquei triste. Mas depois o Senhor me consolou. Mas depois o Senhor falou assim, Kleber, se é você que fala, não teria crédito. Mas é para você saber que eu falo. E eu falo com a minha igreja. E eu sempre vou falar com a minha igreja. De todas as maneiras, ele vai falar com a igreja dele. Porque a igreja, ela é regida pelo Senhor. E ele faz como quer, da maneira que quer. E ele vai usar quem quer. Mas ele vai falar com a igreja. Ele tem o método dele de falar com a igreja. Lá em 1 Reis, capítulo de número 13, a gente vai ver Deus usando um mentiroso. Mas por que o mentiroso? Por que logo um mentiroso? Queridos, nós devemos nos atentar aos fatos. Deus estava falando para um homem desobediente. Um profeta que desobedeceu a voz dele. E o Senhor, como eu já disse, ele faz como quer, da maneira que quer. Ele mandou um profeta velho e mentiroso para falar com aquele homem. E quando Deus fala, querido, com a igreja dele, ele não volta atrás. Olha, presta atenção de uma coisa. A maneira que Deus falar, se ele quiser mudar algo, pode ter certeza, ele vai usar a mesma maneira. É o que aquele profeta não entendeu, porque o Senhor falou diretamente com ele, vai, profetiza contra aquele altar, mas vai fazer uma coisa, você não vai entrar na cidade, não vai voltar pelo mesmo caminho, você vai fazer assim, assim e assim. Se Deus quisesse mudar a ordem, meus irmãos, de que maneira que Deus usaria? Quer ver? Ezequias. Isaías vai até Ezequias e fala o quê? Olha, prepara a tua casa, porque certamente tu morrerás, não viverás. Ezequias vai, tem todo aquele processo, vira para a parede, chora, busca a face do Senhor, mostra, Senhor, eu estive na tua presença, assim, assim, assim. Antes que Isaías saísse do pátio, o Senhor volta a Isaías, volta, vai lá e diz para o meu servo que eu vou acrescentar mais dias para ele. Deus não é um Deus de confusão, ele é um Deus de paz. Porque existem pessoas no qual Deus falou, olha, permanece aí onde você está. Aí a pessoa não ouve mais nada. E fica ociosa. E agora? O que eu faço? Daqui a pouco está escutando o irmãozinho falar, e ela vai e entende que é para se mover.
Queridos, quando Deus falar, por isso que é importante conhecermos a Deus. Porque Deus, ele usa de vários métodos, mas ele tem um método especial para cada um de nós. Para cada um dos que estão aqui essa noite, Deus tem um método maravilhoso e inconfundível de falar. Mas existem as pessoas, Adriana, que ficam profecia daqui, profecia de lá. Se terminar o culto, não houver aquela manifestação, se não houver aquele... então Deus não falou. Deus falou o culto todo. Deus falou conosco desde lá. Aliás, Deus falou comigo desde segunda-feira, irmã Vânia. Quando a minha filha, ela me fez essa pergunta e aquilo ficou no meu coração. Aí quando eu estava ali em cima, dentro da minha Bíblia aqui, eu não pego a minha Bíblia fica atrás que a letrinha é muito pequenininha. Tinha os estudos. Aí quando eu falei, Deus fala. Aí o Senhor me lembrou da segunda-feira. E Deus vai falando com o povo dele, querido. Deus é aquele que te chamou, o Senhor que te chamou. Ele é aquele que quer ter intimidade contigo. Ele é aquele que não quer ver você confundido por ninguém. Conselhos são muito bons. Mas quando o Senhor quiser falar algo, Ele vai testificar no coração da igreja. Métodos, Ele vai usar vários. Mas o importante de tudo, Ele fala. Ele fala. E o mais importante é o que Ele falou. O que Ele tem falado para a igreja. O que Ele tem compartilhado com o Senhor. E às vezes, queridos, como eu já disse aqui, se eu chegar num domingo, tiver faltando 5 minutos para a escola dominical acabar, eu não fico lá fora. Porque em 5 minutos Deus muda a minha vida. Em 5 minutos, Senhor, Ele sabe que eu cheguei atrasado, mas o meu interesse era estar na tua casa, Senhor. Não cheguei porque eu quis, mas porque eu quero aprender. O Senhor senta aí, Kleber. 5 minutos eu falo contigo. E falo com a igreja. E falo com qualquer um que acreditar que eu fale. Falo com qualquer um. O problema é que nós não damos crédito à palavra de Deus. O problema é que nós, por não buscarmos intimidade com o Senhor, a gente não entende quando Ele está falando. Olha, é de uma ponta a outra. Já viu aqueles bonecos do posto que ele vai para lá e vem para cá e fica assim? Quando a pessoa ela é muito espiritual, que quer, a profecia daqui, aí eis que te digo, eis que não sei o quê, eis que não sei o quê, a pessoa fica ali ligada. Mas às vezes o Senhor está falando de uma outra maneira muito simples. Muito simples. Certa vez eu compartilhei com a igreja. Eu estava na minha oficina. Tinha um carro que eu tinha que entregar. Desapareceu a chave do carro. Desapareceu a bendita da chave do carro. O que eu fiz? Liguei para o dono do carro. Perguntei se ele tinha a chave qual, porque eu tinha que entregar o carro. E também o carro dele tinha que ser pintado naquele dia. Senão não ia dar tempo. E eu liguei para aquele camarada. Aí falei, querido, você tem a cópia da chave do carro? Ele falou, não tenho não, ainda vou dizer para você, hein. Esse carro, a cópia da chave é cara, hein. É cara. Mas, olha o mais, ó. Olha o mais. Mas, tu não é servo de Deus? Tu não é servo do Senhor? Não é você que diz que é crente? Ué, entra num lugar desse aí, ora, e quem sabe Deus não faz a chave aparecer. Eu desliguei o telefone. Fiz assim mesmo. Olha só, olha o homem. Camarada cheio de pecado. Eu sabia que ele era adúltero. Estava casado, tinha uma esposa na rua, uma mulher na rua. Ele
burlava o velocímetro do carro, ele pegava, olha gente, maldade mesmo, dono de agência é terrível. O carro vinha com 140 mil quilômetros, ele botava a quilometragem em 50 mil quilômetros. Ele tirava na careta 90 mil quilômetros assim do carro, voltava. Homem mentiroso. O que aquele cara podia passar para mim? Quem era ele? Para chamar a minha atenção. Porque foi chamada a atenção. Quem era ele, queridos? Quem é esse homem? Pecador, cheio de falhas, cheio de erro. E aquilo foi me tomando a ira. Daqui a pouco, Senhor, que tal você fazer o que ele mandou você fazer? Lembra da voz? Lembra de saber identificar a voz de Deus? Pois mais uma vez ele falou. Que tal você fazer o que ele mandou? Ele te pediu algo anormal? Falei, Senhor, desculpa. Eu entendi. Entrei. Na época a oficina só tinha o banheiro com porta. Dobrei meu joelho lá dentro. Pedi perdão a ele. Falei, Senhor, me ajuda. Eu preciso dessa chave. Preciso achar essa chave. Saí. Falei, olha, não vamos mais mexer nesse carro. Mas tem que... Não vamos mais mexer, deixa esse carro aí. Pega o outro que está lá embaixo. A oficina era pequena, a gente botava na rua de... Pega o outro que está lá embaixo. Vamos completar aquele carro. Depois que a gente completar aquele carro, a gente pensa nesse. Quando ele trouxe o carro, no para-brisa do carro, estava a chave. Querido, pode dar glória, sabe por quê? Porque Deus fala. Porque Deus fala com os servos dele. Porque Deus usa métodos que só nós vamos entender e mais tarde. Mas a verdade é que ele fala e continua falando com a igreja. Todo o tempo o Senhor está falando contigo. E ele diz, quando ouvires a voz do Senhor. O que eu fiz naquele momento? Por quê? O Senhor vai usar um adúltero? Usa. Mas por que ele usou o adúltero comigo? Porque eu estava em desobediência. Qual foi a minha desobediência? A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Entrega o teu caminho ao? Entrega o seu caminho ao? Completa agora. E? Eu confiei nele. A igreja está entendendo? A igreja compreende que nós devemos entender que o Senhor está falando a todo tempo com o povo dele. Pior é quando a gente esquece, já fiz. Já era. Puxa vida. Eu estava falando, compartilhando com uma irmã, no final do culto, que eu no seminário tinha um professor, um pastor, professor, muito inteligente. E ele disse que atravessando a Avenida Rio Branco, uma voz falou no coração dele, pede demissão do teu emprego. Você vai trabalhar na minha obra. Queridos, o emprego do cara era um emprego de 20 salários mínimos, só o dele. 20 salário mínimo. Aí ele escutou aquela voz, pede demissão. A esposa dele ganhava 20 salários mínimos. Trabalhavam praticamente juntos. Tinha uma vida excelente. Ele falava para mim que quando se enjoava de um carro com 2 meses, o carro zero, ele ia lá e pegava outro zero. Vivia tranquilo. E ele ouviu essa voz e imediatamente ele pediu demissão. Chegou em casa. Amor, eu quero falar algo para você. Ela fala porque eu também quero falar algo contigo. Ela, pois é. Eu pedi demissão do emprego. Ela, eu também pedi. Ele, como assim? Assim?
Ele ficou atônito, ele não sabia o que fazer. 6 meses de depressão. Teve tempo de ele ficar 20 dias dentro do quarto, sem tomar banho, porque não entendeu quem estava falando. Porque, por se achar um homem de Deus, um pastor, ele acha que Deus fala o tempo todo. Não, queridos. Deus tem um método dele, mas ele confirma a maneira que ele fala. Cuidado para não tomar uma decisão baseada na emoção, de achar que ouviu a voz de Deus. Aquele homem nunca mais se equilibrou financeiramente. Mas ele fez uma coisa tremenda. Depois de anos, ele simplesmente resolveu aceitar a situação dele. Depois de anos, queridos. Depois de anos. 40 salários mínimos, ó, voou. Por quê? Por causa disso. Emoção. Arrepio na nuca. Tô todo arrepiado. Não tem gente que faz assim, tô sentindo Deus, olha. Você vê como é que as pessoas têm o seu método. O capeta foi lá e aquele ventinho gelado naquele, aquele calor, né? Na Rio Branco. O camarada achou logo que era quem que estava falando. Deus não falou nada. E eu estou dando um exemplo, mas vidas inteiras vão pro ralo, irmã Vânia. Porque pessoas acham que ouviram Deus falar. Pessoas acham que Deus falou. Deus falou que esse é o homem da minha vida. Está pagando até hoje por esse homem. Deus falou que ela é a mulher da minha vida. Está pagando até hoje. Por quê? Porque não pede confirmação. Aliás, não tem vida com Deus. Sabe por quê, querido? A grande questão, o que está em questão, olha que eu usei um exemplo de um pastor. Para que Deus venha mostrar para cada um de nós que ninguém está isento do que pode acontecer. Não existe um super-homem. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas por um momento ele esqueceu do Senhor. E foi para onde parou. Por quê, queridos? Por que isso? Porque não identifica, não ouve a voz do Senhor. E fala o que quer, como quer. E faz o que quer. E vive da maneira que quer. Mas chega no domingo à noite e quer ouvir Deus falar. Mas chega numa reunião como essa, Deus vai falar comigo. Teve uma mulher que ficou, irmã Vânia, 1 mês sem vir na igreja. Porque o pregador estava lá e ele olhou assim, ó, Deus mandou tu calar tua boca. Ela se ofendeu. Ela se ofendeu e foi embora. Aí, depois que ela compreendeu que ela estava contando a vida dela para todo mundo, e o Senhor usou de misericórdia com ela e mandou ela calar a boca. Porque Deus vai falar assim, queridos. Deus pode fazer algo maravilhoso com você. Deus pode, para encerrar, na minha caminhada, por isso que eu digo, é bom você sentir e é bom você ouvir Deus. Eu tenho um sobrinho que ele sempre foi para mim um anjo de Deus, um enviado de Deus. Porque toda vez que eu me encontrava em angústia, Deus enviava aquele menino. Um menino! Um menino! Quando eu me converti, ele tinha seus 18 anos. Um menino! Pregando o evangelho para um tio barbado. Um menino. E eu estava numa angústia, para lá, para cá, para lá. Deus, ui, que perseguição, ai, que coisa. Aí ele apareceu. Oi, tio, o que está vendo? Eu fui lá fora, conversar com ele um pouquinho. Aí ele disse, tio, tem algo para falar para o senhor. Eu falo aí.
tem algum carro aí? Conheço o filme bem escuro? Falei, tem. Então, tio, eu vou embora. O senhor entra e chora. E o quê? Entra e chora. O que você precisa, tio, é chorar. Chorar diante do Senhor. Você vai entregar a tua aflição para Ele agora, tio. E eu vou falar algo para o Senhor. Deus vai falar contigo. Eu esperei da hora do almoço, naquela angústia. Comecei a chorar, querido. Engraçado que era o que eu precisava. Falei, Senhor, está difícil. Não estou conseguindo. Caminhada é dura. E comecei a falar com Deus. E comecei a chorar. E chorar. E chorar. E chorar. E chorar. Até não ter força para chorar. E continuei chorando. Daqui a pouco senti. Literalmente, querido. A mão passando na minha cabeça. E eu me senti deitado num colo. Fazendo assim. Queridos, real. Se você quiser acreditar, eu não me preocupo, porque eu sei o que eu senti. Aí a voz disse, agora levanta, Kleber. Levanta. Deixa que eu vou cuidar de tudo. Enxuguei meu rosto, levantei e fui trabalhar. Pois não terminou o dia sem que todas as coisas voltassem para o seu devido lugar. Por quê, queridos? Porque eu resolvi ouvir o que o homem de Deus estava falando. E Deus está falando, olha, igreja, eu quero falar. Eu quero falar contigo. Eu quero fazer parte das suas decisões. Não tome essa decisão sem antes conversar comigo. Eu quero falar. Eu vou fazer parte disso, mas para melhor. Para melhor. Oh, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso, santo. Santo, Santo de Israel. Muito obrigado, Senhor, porque existem vidas aqui essa noite que estão precisando ouvir isso. Estão precisando ter intimidade com Ele. Querido, é o mesmo. Ele está gritando, Samuel, Samuel, Adilson, Adilson, Vânia, Vânia. E o que eu preciso fazer, Kleber? Eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo vai te obedecer agora. Fala, Senhor, porque foi preciso eu vir aqui essa noite. Para entender, Senhor, que tu falas. Muito obrigado, Senhor, porque Ele fala. Amém, queridos? Amém? Então vamos ficar de pé.